do Senhor. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Glória a Jesus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente aqui, quero externar a minha gratidão ao Todo-Poderoso Deus por estar aqui nesta noite juntamente com os irmãos, adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifico a Deus, porque se não fosse Deus, nós não estaremos aqui nesta noite. Se não fosse o Senhor, glória a Jesus, eu nem estaria aqui, talvez nem respirando, com certeza, né? Sem Deus nem respirando a gente estaria mais. Mas para a glória de Deus, aqui nós estamos. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus pela vida do pastor Boris. Glória a Jesus. E depois nós conversa, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Esse negócio aí ficou estreito para nós. Glória a Jesus. Então, depois nós fica bem conversado ali no particular. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida dessa bênção do Senhor. Ele fala que eu estava sumido, né? Mas ele também sumiu. Pelo menos eu sumi só daqui, né? E ele sumiu das redes sociais, do WhatsApp, tudo mais, né? Mandei mensagem para ele tempo desse atrás aí. Ficou difícil falar com ele. Glória a Jesus. Até a gente se preocupa, né, irmãos? Porque como ele falou, é amigo. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E a gente precisa abraçar, glória a Jesus, aqueles que realmente vivem a palavra do Senhor. Glória, aquelas pessoas que Deus nos presentia realmente como homem de Deus. E a gente se preocupa. Eu estive preocupado com ele um tempo atrás, glória a Jesus, e quando ele apareceu mandando mensagem para mim, eu não pude recusar essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos. E aí ainda teve um pouquinho de sorte ali, porque eu tinha um compromisso, eu tinha feito um compromisso, mas acho que no dia ou foi um dia antes cancelaram esse compromisso. E aí eu pensei, rapaz, tinha um compromisso, foi cancelado, vou fazer esse compromisso, vou lá honrar, louvar ser o nome do Senhor e abraçar o meu amigo para a glória de Deus. Glória a Jesus, louva a Deus pela vida da minha esposa que está aqui nessa noite. Glória juntamente com aquele príncipe, como o pastor falou. Glória a Jesus, é bênção do Senhor na minha vida. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês poderosamente. E a vida da igreja que está aqui. Glória a Jesus, fiquei feliz pela recepção. E também muito feliz, né? Porque teve pessoas aqui que lembraram de mim. Então, né? Pessoas que marcaram a data. Ah, são 9 meses, viu, pastor? Então, pastor, acho que nós estamos aí. Você falou que está velho, não, mas acho que nós estamos assim, viu? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fico feliz por estar aqui nessa noite, irmãos. Eu não quero me prolongar muito, tá? Mas eu quero passar aqui que o Senhor Jesus ele já falou no meu coração. Glória a Jesus. Para que nós possamos ir para casa descansar, porque eu creio que talvez um ou outro está cansado, né? Eu estou bem cansado, acordei bem cedo hoje. Eu enfrentado algumas correrias aí, mas Deus ele vai nos honrando dia após dia, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou feliz de estar aqui nessa noite. Glória a Jesus. Para quem não me conhece, tem rostos aqui diferentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor César. Eu sou pastor de uma igreja. Glória a Jesus. Eu dirijo a nossa igreja sede do nosso ministério ali no Solar da Barragem. Glória a Deus. Nós temos ali a princípio 2 igrejas, inclusive, pastor. Aqui é a primeira igreja, né? Quando eu olhei para essa igreja, eu falei assim, Senhor, me lembro do início, quando a gente começou o nosso ministério. A gente começou numa igreja matriz. E nós temos a nossa igreja matriz lá no Pérola. Acho que é Pérola, a gente chama de Pérola 2 ali. E depois de um certo tempo a gente construiu a nossa sede. E aí o tempo se passou, muita coisa aconteceu de lá para cá, já são 10 anos de ministério. E ali, para a glória de Jesus, eu estou hoje pastoreando essa igreja, né? Inclusive quando o senhor colocou cartaz lá, falando, eu vi a liderança lá, a irmã Lorena, né? A liderança dos jovens. Lá na nossa igreja também é uma irmã Lorena, que é a liderança dos jovens lá. Ela não pode estar aqui, glória a Jesus, mas na próxima oportunidade, se Deus assim quiser permitir, e ela não tiver nenhum compromisso, né, que a vida da gente comigo, ela vai estar aqui também juntamente com a gente adorando. Jovens, vocês estão de parabéns, tá bom? Continue assim, adorando firmemente ao Senhor, tá? Porque jovem, eu lembro dele, louvar seja o nome do Senhor Jesus, tá aí na presença do Senhor, firme e forte, que Deus abençoe poderosamente. Irmãos, a palavra que vocês escolheram para a meditação nessa noite é uma palavra muito forte, porque fala claramente: ninguém despreze a tua mocidade. Glória a Jesus. E quando você olha para essa mensagem, você começa a meditar e você vai observar que essa palavra está sendo direcionada para alguém
Alguém está recebendo essa mensagem de um homem de Deus chamado Paulo, como já foi até falado sobre Paulo aqui nessa noite. Paulo, um missionário do Senhor, um homem cheio da presença de Deus, um homem cheio de Deus. Ele agora está fazendo a missão, ele agora está pregando a palavra, ele agora está ganhando almas para o reino do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, se você for olhar aqui, aleluia, em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo número 2, Paulo está direcionando a carta dele para um ser. E esse ser nada mais é do que Timóteo. E ele vai chamar esse jovem de seu verdadeiro filho na fé. Filho na fé é alguém que recebe a palavra de alguém que talvez não está vivendo na presença do Senhor, alguém que está afastado da presença de Deus, mas agora é alcançado por Deus através de uma palavra, aleluia, Jesus sendo usado, aleluia, um homem do Senhor. Aqui, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo agora, cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, ganhando um jovem para se colocar na presença do Pai, para reconhecer que Jesus ele tem poder, que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, aleluia, por amor de nós. E agora esse jovem abraça o Evangelho abraça ele, e eles agora estão caminhando juntos, firme e forte, aleluia. E Paulo aqui, ele vai escrever essa mensagem, ele vai escrever esse livro, direcionando essas palavras para um jovem. E talvez, irmão, este jovem estivesse que nem eu e você às vezes. Rapaz, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor está me convidando a viver no centro da vontade dele. Mas olha só, eu sou um jovem, olha só, eu sou pequeno, olha só, eu não sou capaz de fazer isso daqui que Deus está me entregando. É grande demais esse negócio de evangelho, é importante demais esse negócio de ser crente. Ou talvez aos olhos do mundo é bobagem demais esse negócio de ser crente, aleluia. Mas para nós que vivemos aqui dentro sabemos que pode ser difícil, pode ser complicado, pode, mas a gente sabe que não há nada mais importante e não há nada melhor a se fazer do que estar aqui neste lugar. Podemos olhar para a igreja, olhar um lugar simples, um lugar humilde, mas existe a presença do Todo-Poderoso em nosso meio. Pode ser simples, pode ser pequeno, mas habita-se a presença do Todo-Poderoso em nosso culto. O que mais importante mantemos na nossa vida, quando nós estamos vivendo em um lugar onde está sendo habitada a presença de Deus. Glória a Deus, glória. Não existe nada, eu te garanto que não existe nada melhor, não existe nada mais importante do que estar na presença do Todo-Poderoso. Você pode ser criança, e para você criança eu digo, não existe nada mais importante do que estar na presença do Senhor. Pode ser adolescente, aleluia, mas eu também digo para adolescente, não existe nada mais importante do que estar na presença do Senhor. Pode ser jovem, como cuida de jovem, eu posso dizer para você, não existe nada mais importante do que estar na presença do Senhor. Ah, mas eu sou varão, não importa, aleluia, Jesus, para você eu também digo, não existe nada mais importante do que estar na presença do Senhor. Mas eu sou uma senhora, eu também digo para você, não existe nada mais importante do que estar na presença do Senhor. Ah, mas me apresentaram algo lindo, me apresentaram algo bonito, me apresentaram algo grande, me apresentaram algo importante lá fora. Pois é, mas nada que é mais importante lá fora é mais importante do que estar aqui na casa do Senhor. Aleluia. E essas palavras são exatamente as palavras resumidas do apóstolo Paulo para aquele jovem, porque ele sabia, eu estou escrevendo essa carta para esse meu filho na fé, porque eu sei que ele pode ser pequeno, porque eu sei que ele pode ser jovem, porque eu sei que ele pode até se achar incapaz, mas é esse homem aí, é esse jovem aí que vai se tornar um grande homem de Deus, é esse jovem aí que vai se tornar um grande pregador da minha palavra, é esse
jovem aí que vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. É esse jovem aí que vai fazer a diferença. É esse jovem aí que ninguém pode até dar nada por ele, mas existe alguém que já escolheu, mas existe alguém que chamou esse, e esse alguém quer usar para fazer a obra na terra. Glória a Deus, glória a Jesus. O mundo pode não dar nada para você, como assim por mim ele também não dá. Não é, irmãos, a roupa que faz a diferença na nossa vida. Não é o perfume que a gente usa que faz a diferença na nossa vida. Não é alguém que tem mais dinheiro do que nós que faz a diferença na nossa vida. Não é a casa, aleluia, Jesus, que um ou outro tem, mais bonita, maior, aleluia, que vai fazer a diferença. Sabe quem faz a diferença? A diferença que é feita na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de uma criança, é ser cheio da presença do Senhor. Glória a Deus, glória a Ser Jesus. cheio de Deus é o que faz toda a diferença, aleluia. É que nem eu aprendi, não é o lugar que faz a diferença, não é o que eu tenho que faz a diferença, não é o que você tem que faz a diferença. O que faz a diferença é aquilo que habita dentro de mim, é aquilo que habita dentro de você. O que faz a diferença na vida de um homem, o que faz a diferença na vida de uma mulher, o que faz a diferença na vida de um jovem é ser cheio da presença de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E o diabo sabe disso. É por isso que Paulo vai escrever, aleluia, Jesus a Timóteo, dizendo essas palavras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade, Paulo está declarando para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. E quando Paulo está dizendo isso para ele, Paulo está dizendo do contexto da história, diferentemente do que Salomão escreveu em suas cartas. Porque Salomão, quando vai escrever, ele está escrevendo claramente para os jovens. Você pode aproveitar a vida se você quiser. Se você quiser viver lá fora, você pode. Se você quiser curtir lá fora, você pode. Se você quiser festejar lá fora, você pode. Só que tem um porém. Vai chegar um dia em que Deus trará a juízo tudo que você fez. É Deus, aleluia, buscando aquilo que Ele entregou nas minhas mãos e que Ele entregou nas suas mãos. Porque hoje nós estamos aqui. Parece que a vida é comum, parece que tudo é comum. Todo dia nós temos que acordar pela manhã. Além para quem trabalha, tem que acordar cedo para ir para o trabalho. Todo dia pela manhã, quem tem que estudar, levanta cedo para poder ir estudar. Aleluia, Jesus. Todos os dias a rotina ela é a mesma. Quando chega um certo momento, nós temos que cultuar. Nós trabalhamos, corremos, suamos e a vida é uma correria. Aleluia, Jesus. E o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, porque um dia eu era como um jovem. Quem tem 12 anos aqui? Levanta a mão aí. Alguém tem 12 anos? Você tem quantos anos? 13 anos. Vamos botar mais ou menos isso aí. Com essa idade, eu estava começando a ir na igreja. Eu não ia para a igreja, eu ia lá na igreja. Uma mulher chegava em mim e falava assim, olha, vamos na igreja. E eu dizia, onde eu vou? E ela dizia, vamos na igreja. E eu dizia, onde eu vou? Vamos na igreja. E eu dizia, onde eu vou? Só que aquilo já estava sendo chato demais, pastor Borges. Porque quando a gente não tem comunhão com Deus, quando a gente não é cristão, a gente não tem intimidade, a gente não sabe o que é bom. A gente não sabe o que é bom. E quando nós não sabemos o que é bom, a gente acha chato esse negócio de ser crente. A gente acha chato esse negócio da pessoa, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos lá no culto. É chato, é chato. E eu disse, trem chato. Essa mulher me chama pra ir pra igreja. E aí um dia, pastor Borges, eu olhei pra ela e falei assim, eu vou acabar com esse negócio agora que me chamar pra ir pra igreja. E olha, eu pequenininho. E eu disse pra ela assim, não precisa me chamar pra ir pra igreja, mas não, tá bom? Vai chegar um dia que eu vou lá visitar a sua igreja. E eu pensava, né, que eu estava despistando ela, afastando ela de me chamar para ir para a igreja. E eu disse assim para ela, olha, não precisa me chamar não, porque no dia que eu vou visitar a sua igreja, vai ser para ficar lá na sua igreja. O pastor pode nem saber o que eu estava falando. Literalmente eu nem sabia.
Porque um dia eu tive que ir lá na igreja dela. Só que mesmo criança, mesmo jovem e adolescente, eu já sabia pelos meus pais que homem tinha que ter palavra. Que se a gente falasse algo, a gente tinha que cumprir. E eu fui visitar a igreja. E o culto acontecendo, o culto, não tinha ninguém na igreja, assim, era pouquinho, podia contar as pessoas na igreja. Podia contar a quantidade de pessoas. Culto frio, muito frio. E aí eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu sei que quando passou, acabou o culto, eu olhei para ela e falei assim, e agora? E ela, agora o quê? E agora? Depois disso aqui, o que acontece? Eu já sou crente? Aí ela olhou assim, tu vai ser crente? Né? Eu não prometi que eu ia ficar aqui. E eu nem sabia o que eu estava falando. Mas Deus já tinha um chamado na minha vida. Mas eu já tinha me escolhido, eu nem sabia do que era isso, não sabia de nada. E aí agora, ela vai chamar o pastor, jovem, quem quer aceitar Jesus? E aí eu fui lá, levantei a minha mão e aceitei Jesus. E eu estava aceitando alguém que eu nem sabia quem era. Eu estava aceitando alguém que eu nunca nem sabia, nunca tinha ouvido falar direito. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir daquele momento, eu comecei a minha caminhada. Tive altos e baixos. Eu com 15 anos de idade, eu comecei a pregar a palavra do Senhor. Sabia nem o que eu estava falando, mas eu estava lá na frente pregando a palavra do Senhor. Eu não sabia se a igreja batia palma com as mãos ou se eu batia palma com as pernas quando eu estava pregando. Mas eu estava dando início à minha caminhada. Suava mais do que tampa de cuscuzeiro, pastor Borges, mas olha só a diferença. Aleluia, Jesus, eu fui sendo instruído. Deus, Ele olhou para mim e falou, eu tenho promessa na tua vida. Assim como pessoas aqui neste lugar nessa noite, porque eu vim com essa palavra, irmão, que talvez você pode pensar, que palavra é essa que o Senhor Jesus tem para a minha vida nessa noite? Mas a palavra que eu tenho direcionado para a tua vida é, tu pode pensar que não é capaz, tu pode pensar que não consegue, tu pode pensar que não vai chegar, tu pode ter dúvida do jeito que tu quiser, mas Deus tem propósito nesse ministério, mas Deus tem propósito nessa casa, mas Deus tem propósito na tua vida, mas Deus tem propósito na tua família, mas Deus tem propósito. Glória a Deus. E sabe o que é interessante, pastor Borges? É que eu aprendi uma coisa, que quando Deus ele fala, acabou. Quando Deus ele age, acabou. Se Deus ele botar um ponto final, é ponto final e acabou. Só que tem um porém. Se eu colocar um ponto final, eu vou lá e boto um ponto. Se não for o ponto de Deus, Deus olha e fala assim, eu vou botar uma vírgula embaixo para poder mostrar para você que quem bota ponto final sou eu. E se ele botar ponto final, acabou. Então ele tem poder para tudo, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Apocalipse vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É ele dizendo, tudo começou por mim, tudo vai terminar também por mim. Eu comecei a história e sou eu que termino a história. Eu escrevi a história e sou eu que coloco o ponto final na história. A biografia, ao final, quem faz é ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por mais que a gente se ache incapaz, porque quando eu preguei a primeira vez, eu saí do meu coração dizendo, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu falo nada, nunca mais me convide para isso, porque eu não farei. Eu estava em casa, na igreja, e as pessoas ainda dizendo, rapaz, você pregou bem demais. Porque o líder é assim, tá? O líder ele nunca vai falar que você agiu mal, mas ele vai te abraçar e falar, continue, porque você é capaz. Continue, porque vai chegar lá. Continue, porque você vai ser um grande obreiro na presença do Senhor. Continue, porque você vai crescer. Continue, porque Deus vai te usar. Continue, não pare. E tudo que eu estou falando para você, irmãos, é exatamente a visão que Paulo tinha de Timóteo. Paulo tinha essa visão de Timóteo. Ele olhava para Timóteo e ele enxergava o futuro. Era a visão de Deus todinha na terra. Porque Deus é assim, não. Às vezes aí você acha que não é capaz, acha que não consegue, acha que nós somos falhos demais. Mas Deus está olhando do alto do céu e dizendo, mas eu não estou vendo o seu momento agora. Eu não estou vendo quem você é, eu estou vendo quem você vai ser. Quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, não é porque nós somos bonitos, não é porque nós somos arrumados, ou talvez porque Ele teve dó de nós. Não! É porque Ele está vendo você lá na
exatamente quem você será. É porque Ele sabe aonde você vai chegar. É porque por mais que você desacredite de você, mas Ele acredita em ti. E a palavra foi vocês que escolheram nessa noite. Não, ninguém despreze a tua mocidade. Glória a Deus. Sabe o que Paulo está querendo dizer para Timóteo aqui? Por mais que as pessoas olhem para você, por mais que você mesmo olhe para você e se ache incapaz de fazer a obra do Senhor, preste atenção. Deus vai te usar. Deus vai fazer coisas poderosas na tua vida. Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida. Paulo enxergava nele: ninguém despreze a tua mocidade. Você pode ser jovem do jeito que for, mas quem te escolheu sabe por que escolheu. Você pode se achar fraco do jeito que for, mas Deus te escolheu. E quem te escolheu sabe exatamente por que te escolheu. Quem te chamou sabe exatamente por que Ele chamou. Quem ali Jesus te formou sabe por quê. Aleluia. Glória a Deus. E quem somos nós para achar, aleluia, que não vai acontecer se foi o próprio Deus que escreveu? Timóteo foi um dos pastores mais usados na presença do Senhor. Foi um dos homens que pregou a verdadeira palavra. Foi um dos homens que realmente tratou, aleluia, e trazer a verdadeira doutrina para a igreja. Paulo exortou Timóteo dizendo: não deixe que as doutrinas vazias, as doutrinas vãs, consuma os crentes, a igreja do Senhor na terra. Glória a Deus. E olha quem é digno agora de ouvir as últimas instruções de Paulo. Em 2 Timóteo, Paulo está escrevendo aquela frase que a gente já ouviu: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça que está me preparada. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele usa agora as suas palavras para chamar a atenção de um jovem. E esse jovem agora começa a caminhar. E olha que os seus pais nem crentes eram. E olha que os seus pais não seguiam a mesma doutrina, não seguiam o mesmo costume, não seguiam o mesmo Deus. Parece até a minha história. Eu me vejo totalmente. Porque Timóteo foi escolhido por Deus e eu fui escolhido por Deus. Timóteo agora vai pregar a palavra e eu, para a glória do Senhor, estou aqui pregando a palavra. Timóteo foi escolhido como pastor e eu também fui escolhido como pastor. Timóteo pastoreou e hoje eu estou pastoreando. Timóteo pregava a verdadeira palavra e pela misericórdia do Senhor, por onde eu tenho passado, pastor, eu tenho pregado a palavra do jeito que tem que ser. Aleluia. E ensinar dentro da igreja o povo que Deus colocou nas minhas mãos a mesma palavra, a verdade. Só não fica quem não quer. E para a glória de Deus, você quer testemunho de jovem, né? Tem um de jovens. O jovem chegou esses dias a gente lá no meio do estudo da escola bíblica. E ele falou bem assim, que ele tinha ido em um certo lugar, aonde, pastor, mas não se acredita que a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo. Igreja evangélica, que não acredita, além de nós sermos cheios do Espírito Santo, que esse negócio de falar em mistério, que esse negócio de transbordar na glória de Deus, se não existe. E aí esse jovem que já está ensinado, está pronto, além de Jesus, ele vai chegar agora diante dessas pessoas e vai falar, ainda tiver coragem, pastor, de falar, vê se sai deste lugar. Sai deste lugar, você está ficando louco. Sai dessa igreja, pelo amor de Deus, você está ficando maluco. E o jovem vai dizer assim: olha, eu estou lá e de lá eu não saio. Eu estou lá e de lá ninguém me tira. Eu estou lá e lá eu vou ficar. Porque o jovem está aprendendo a palavra. Aleluia, Jesus. Sabe aonde você vai crescer, irmãos? E você vai enxergar coisas que ninguém consegue enxergar. É na presença do Senhor. É na casa do Senhor. Aonde às vezes a gente tem preguiça de ir. Às vezes a gente fica pensando vários empecilhos para não estar aqui. O pastor até citou algo aqui, que ontem vocês estiveram cultuando na igreja aí, ficaram até 11 horas da noite no culto, e ontem foi o culto. E parece que cansou, né, pastor? Tem gente que cansou do culto e não estão aqui nessa noite. Irmãos, se nós entendêssemos
o que Jesus quer dizer. Aleluia, Jesus, em João, no capítulo 8, no versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, se nós conhecêssemos essa verdade, como realmente nós deveríamos conhecer. E quando a Bíblia vai falar no versículo 36, aleluia, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus libera, está liberto. Quando Jesus transforma, está transformado. Quando Jesus faz o milagre, está feito. Quando Jesus opera, está operado. Quando Jesus ele faz, não tem quem possa impedir. Quando Deus, irmãos, ele decide agir, porque ele mesmo vai dizer em Isaías, aleluia, Jesus operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quem é maior do que o Deus que nós servimos? Quem é mais importante? Ou o que é mais importante do que estamos aqui? Porque daqui a gente sabe que a gente só vai para a eternidade. Por mais que a vida, irmãos, parece que é uma rotina, tudo se repete todo dia, a semana repete. Parece que é tudo a mesma coisa, na semana a gente vive a mesma coisa. Acorda, se ajeita, vai trabalhar, volta para casa, aí tem culto, quando não tem filho em casa, estuda ou faz alguma coisa e vai dormir. No outro dia acorda de novo, se ajeita, vai trabalhar. E aí fica essa rotina, esse ciclo. Só que eu tenho um exemplo de quando eu comecei. E eu me lembro como se fosse ontem, eu começando, com 12, 13 anos de idade. Só que pastor, já passou os 14, já passou os 15, já passou os 16, já passou os 17, já passou também os 18, já passou os 19, já passou-se os 20, já passou-se os 21, e vou parar por aqui, senão você não vai saber a minha idade, louvado seja o nome do Senhor, mas já passou-se o tempo, louvado seja o nome do Senhor, e eu ainda me lembro como se fosse ontem. E o tempo está passando e a rotina parece que é a mesma, a rotina continua do mesmo jeito, só que tem um porém. Quando finalmente a trombeta tocar, quando finalmente nós encerrarmos essa vida aqui, a rotina que a gente tem vai embora. Não vai ter mais esse acordar pela manhã, não vai ter mais um cafezinho quente pela manhã, não vai ter mais um lanchinho talvez, não, eu vou me abster disso aqui, eu não vou tomar, não vou jejuar, não vai ter mais esse negócio de jejum, não vai ter mais esse negócio de oração, não vai ter mais esse negócio de culto, não vai ter mais esse negócio, essa rotina acaba. Pode, pastor, a rotina pode durar 10 anos, a rotina pode durar 20, a rotina pode durar 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, mas ela vai acabar. Essa rotina eu te garanto que vai acabar. Só que seja exemplo dos fiéis, seja exemplo. Aleluia, as pessoas precisam olhar para você e te ver como homem de Deus. As pessoas precisam olhar para você e te ver transformado. As pessoas precisam olhar para você e dizer: verdadeiramente tu teve um encontro com Jesus, verdadeiramente tu teve um encontro com Deus, porque quando se tem um encontro com Ele, a vida não tem como ser da mesma forma, a vida não tem como ser do mesmo jeito. Quem tem um encontro com Ele, quem tem um real encontro com Jesus, tem a vida transformada. Quem mentia não mente mais, quem alejado praticava o pecado não pratica mais, quem vivia na imundícia agora não vive mais, porque teve um encontro com Jesus, e quem encontrou com Ele agora está liberto, está transformado, está cheio de Jesus agora. Glória a Deus, glória a Jesus. Ah, pastor, mas eu sou um jovem. Pois é, tem presença dele para você que é jovem. Ah, mas eu sou velho. Pois é, ainda tem presença de Deus para você que é velho. Não importa quem você é, ainda tem presença de Deus para a tua vida. Aleluia, Jesus. E nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer, eu não sei qual vai ser a mensagem de quinta, irmão, então abraça essa palavra em nome de Jesus. Porque às vezes, irmão, a gente fala assim, Deus usa a gente não quer abraçar, porque hoje ele me trouxe aqui para isso, para você entender que Ele te chamou, que Ele te escolheu para uma obra. E por mais dificultosa que seja, foi Ele quem chamou,
E foi Ele que escolheu. E a sua obrigação é abraçar a oportunidade que você tem. E a oportunidade que você tem é essa, de estar aqui nessa noite glorificando a Ele, de estar aqui nessa noite bendizendo o nome do Senhor, de estar aqui exaltando o nome dEle, porque eu passei sentado, pastor, 8 anos, quase 9, sentado, quase não recebi a oportunidade para pregar. Eu estava sentado só ouvindo, só aprendendo, só ouvindo, só aprendendo, só ouvindo, só aprendendo. Mas também quando eu me levantou foi uma vez. Ó, meu filho, vai fazer a obra. Foi uma vez. Um dia eu estava lá sentado, outro dia eu não estava mais nem ali. Deus tinha que me levar para outro canto para fazer a obra. Para quem nunca já tinha tido a oportunidade de ajudar numa liderança de jovens, agora eu estava cuidando sozinho de mais de 16 jovens em um conjunto. E Deus foi fazendo a obra. Já jogou logo uma oportunidade grande de discipular para batismo. E eu, sendo jovem, nem diácono eu era. Só que aí olharam para mim e falaram: rapaz, tu passou, foi da hora de ser diácono. E aí eu vou lá me consagrar diácono. E eu fiquei ali na posição de diácono só por título. Porque Deus foi me usando, foi fazendo a obra e ganhando almas e batizando pessoas juntamente com os pastores da igreja. A obra vai acontecendo, porque o obreiro bom é assim. O obreiro bom, pastor, é aquele que abraça a obra. O obreiro bom, jovens, porque eu era jovem, eu não era obreiro, eu era jovem. Eu abraçava o pastor, eu abraçava a obra. Eu falava: pastor, pode contar comigo porque que vier. Se for para dirigir culto, pode deixar que eu dirijo. Se for para pregar, pode contar comigo. Se for para limpar a igreja, pode contar comigo. Ah, mas é para lavar o banheiro, não tem problema. Pode contar comigo. O que eu quero é fazer a obra. Aleluia, Jesus, glória. E é esses aí que Deus gosta, viu? É desses que Deus olha: rapaz, ali tem um negócio diferente. Além de a minha chamada, além da minha escolha, ainda está dentro dele. Está dentro dele esse desejo, essa vontade de fazer a obra. E ai, irmão, como eu queria que os crentes de hoje em dia, esses que estão começando agora, tivessem, pastor, entraram no evangelho lá onde eu entrei, para eles verem como era bom. Infelizmente, as pessoas hoje em dia estão indo para a casa do Senhor e elas estão preocupadas demais em ir para casa. Preocupadas demais em acabar o culto logo. Vão para a igreja e estão focados em coisas passageiras. Vão para a igreja e estão focados no feijão que deixou em casa cozinhando. Mas para que deixou esse feijão cozinhando na hora do culto? A preocupação é essa. A pessoa bota desculpas e mais desculpas para não estar aqui. Só que tem um porém: quem está vendo tudo é o Todo-Poderoso Deus, e esse não dorme. Esse sabe de todas as coisas, e o crescimento acontece por ele. E quando Deus traz esse crescimento, irmão, é maravilhoso, porque está sólido, está firme. É a casa edificada sobre a rocha, está firme. Pode vir o vento que for, ele está firme. Pode vir o que for, está firme. Aconteceu várias vezes comigo, eu vou encerrar. Sabe, no meu da caminhada como um jovem simples, passar por várias humilhações, várias, as pessoas pisarem em mim mesmo assim, sem dó e sem piedade, só porque achavam que eu ia tomar o lugar delas. E Deus nunca me chamou para tomar o lugar de ninguém. Deus me chamou para me colocar no lugar que Ele preparou para mim, Ele mesmo. E o que Ele preparou para mim, só eu que vou chegar lá. Ninguém toma aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, ninguém toma aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, irmão. O lugar que Deus preparou para você, Ele vai usar você para sentar nessa cadeira. Ele não vai, aleluia, Jesus, pegar outra pessoa e colocar lá enquanto tu chega. Não! O que Ele preparou para você é especialmente para ti. Só que tem um porém. Se tu ficar enrolando, se tu ficar aí resmungando, se tu ficar questionando, se tu ficar murmurando, se ao invés de trabalhar, tu ficar dando trabalho, tu não vai chegar lá de jeito nenhum. E a culpa não é de Deus. Ah, Deus não me dá. Deus dá para quem está preparado. Porque se vier o vento, se vier a tempestade, Ele está pronto. É que nem Paulo, que está naufragando ali. Aleluia, Jesus. Lá se vem a tempestade, que rebenta com tudo. E Deus fala: não desce do barco, porque se descer do barco, tu morre. Tu não desce do barco, mas Senhor, dá só os cacos. Mas se
segura nos cacos, não deixa afundar, porque quando tu estiver ali no meio dos cacos, seguindo a minha ordem, você não vai afundar. E Paulo, obedecendo a voz de Deus, não afundou, porque Deus tinha propósito na vida dele. Ah, pastor, mas está só o carro. Não se preocupe, ele vai cumprir a promessa. Ah, mas eu estou quase morrendo, já era, vou morrer, eu vou bater na porta. Pô, irmão, se você estiver firme com Deus, se você estiver firme no Senhor, você pode ter a certeza que se você morrer, você já tem o seu lucro garantido. Porque quem morre com Cristo tem o seu maior lucro. Paulo estava aqui na terra fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra, ganhando almas, ensinando, exortando e tudo mais. Só que ele desejava no seu coração a morte, porque ele sabia que o prêmio maior que ele iria alcançar era a coroa da vida. E a coroa da vida só seria alcançada se ele saísse dessa vida para outra. E não se matando, nós se matando até para o inferno, né? Glória a Jesus. Mas permitindo com que o Senhor encerrasse a sua carreira, e assim foi. Então nessa noite, irmão, eu vim aqui com uma mensagem que vocês escolheram para a meditação de vocês mesmos. Nessa noite dizer: não diga que você não é capaz. Porque Jeremias foi alguém que disse: eu sou uma criança e não sou capaz de vivenciar isso daí. Essa promessa é grande demais para mim. Só que Deus olhou para ele e disse: não diga que tu és uma criança, porque aonde eu mandar tu ir, tu vai, e o que eu mandar tu falar, tu vai falar. Então não é porque é jovem demais, não é porque é pequeno demais, não é porque é incapaz, é porque ele escolheu. Então entenda, não importa quem tu é, o que importa é quem ele é na tua vida. O importante é o teu reconhecimento por ele. Então se você tiver esse reconhecimento, e se você abraçar isso, você pode ter a certeza que coisas grandes o Senhor vai fazer na tua vida, através da tua vida, e daqui também no meio da tua parentela, na tua casa, na tua família, porque Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Amém? Vamos lá de pé, louvar seja o nome do Senhor. Espero que os irmãos tenham recebido essa palavra, que o Senhor Jesus possa te alcançar, tá? E que Ele possa encontrar você. Louvado seja o nome do Senhor, e que você possa guardar essa palavra no teu coração. E assim como eu tenho falado lá na igreja, eu tenho falado para os irmãos: não adianta a gente vir aqui na frente e pregar não sei quantas mil mensagens, ensinar não sei quantas mil ensinamentos. Não adianta se você continuar do mesmo jeito. Agora, se Deus falar, a gente pregou, a gente ensinou, e você olhar e falar: rapaz, eu recebo essa palavra e a partir de hoje eu vou colocar em prática. Pronto. E você começar a botar em prática, você vai ver que realmente está valendo a pena o que está sendo meditado aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque eu só consegui chegar onde eu cheguei hoje, nas promessas do Pai, porque eu peguei as palavras, guardei e fui colocando em prática, colocando em prática, até chegar aqui para a glória de Deus. Quero orar por você, coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e eterno Pai, digno de todo louvor, de toda honra, de todo poder e de toda glória. Senhor, neste momento, meu Pai, eu quero te exaltar, te glorificar, te bendizer, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Pai. Espírito Santo de Deus, meu Pai, toma, Senhor Jesus, meu Pai, essa igreja em tuas mãos. Deus, repreenda todo mal, Senhor Deus poderoso, Deus de glória. Deus abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, os teus filhos, Pai. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo da verdade. Papai querido amado, Deus eterno, santo, poderoso, Deus tremendo, Deus de glória. O Senhor está bradando no meu coração, falando comigo aqui nessa noite. Ali onde canto, ali onde canto, ali canto, ali onde canto, ali onde canto, ali canto, ali onde canto, ali canto. O Senhor está presente aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus está em nosso meio. Ali onde canto, 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 ali canto, ali onde canto, ali canto, Papai querido, amado, santo, poderoso, eu quero chamar o conjunto dos jovens aqui na frente. Jesus amado, santo, poderoso Deus.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Pai querido, amado, santo, eterno, poderoso, Deus de glória. Eu quero que vocês digam assim, reto, todo mundo. E que vocês peguem na mão do outro, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Pai querido, amado, santo, poderoso, Deus eterno, Senhor, Deus tremendo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo da verdade. Pai querido, amado, santo, poderoso, Jesus. Você nem imagina, mas pense no ódio que o diabo está de vocês. Você nem imagina, mas pense no ódio que o diabo está de vocês. E do outro lado ele está pensando assim: é só mais um dia, porque eu já consegui fazer muita coisa e eu vou conseguir fazer coisas maiores. E isso é para desviar a atenção de vocês de Deus. Pois é, eu tenho alguém escolhendo para vocês. Pois é. O que ele quer é fazer vocês olhar para vocês mesmos e achar que vocês são pequenos demais para alcançar a promessa do Senhor. O que ele quer é fazer vocês olhar para os jovens lá fora e desejar ser igual a eles. O que o diabo quer é fazer vocês olhar para as meninas lá fora e achar que o estilo delas é mais bonito do que o de vocês. O que o diabo quer é que os meninos olhem para os meninos lá fora e achem ele mais bonito, mais arrumadinho, mais organizado. Só que Deus nessa noite escolheu esse culto para falar para vocês que não importa o que o diabo pensa, o que o diabo quer, o que importa é o que ele planejou na vida de vocês. O que importa é que vocês entendam, não é o que vocês pensam, é o que Deus quer na vida de vocês. Vocês podem achar que lá é mais bonito, lá é mais legal, lá é mais divertido, lá é mais interessante. Não, lá é só bagunça, lá é só sujeira. Vocês podem até não enxergar. E Deus ainda diz assim: não deixe entrar no coração de vocês o desejo de experimentar alguma coisa lá fora. Nada é para experimentar nada lá fora. O que vocês têm que fazer é: Senhor, eu quero ser exemplo dos fiéis, eu quero pregar a tua palavra, eu quero ser um pastor na tua presença, eu quero ser um missionário na tua presença, eu quero ser um homem e uma mulher de Deus. Aleluia, Jesus. O que Deus quer é que vocês tenham um pensamento de jovem de Deus, jovens cheios de Deus, que quando surgir prazeres, vontade lá fora, vocês possam olhar e dizer: eu não quero isso daí, porque o que Deus tem para mim é melhor. Eu não quero isso daí porque o que Deus tem para mim é maior. Eu não quero isso daí porque o que Deus tem para mim, isso aí não se compara com aquilo. A Bíblia diz, aleluia, Jesus, lá em Romanos capítulo 8, que a glória, aleluia, Jesus, nada se compara com a glória que há de ser revelada. Então nada que tem por aí pode se comparar com aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Feche os olhos de vocês em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, eu oro, meu Pai querido, santo e poderoso, meu Pai, por esses jovens, por esse conjunto, meu Pai, que hoje, meu Pai, está cultuando a Ti neste lugar. Senhor Deus, a qual, meu Pai, o Senhor Jesus, meu Pai, falou poderosamente, Senhor Deus, ao coração, meu Pai, desses jovens. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, fazer com que eles ensinem a olhar para eles e dizer: eu não me preocupo com a opinião de ninguém, eu não me preocupo se disseram que eu não consigo, eu não me preocupo se disseram que eu não vou alcançar, eu não me preocupo se me disseram que eu não serei o que dizem que eu serei, aleluia, eu não me preocupo com isso, mas que eles possam decretar: eu me preocupo em agradar o meu Pai, Senhor Todo-Poderoso Deus, eu me preocupo em fazer a vontade do Pai, eu me preocupo em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu oro por esse jovem, Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu te peço que o Senhor possa, meu Pai, abençoar eles, que o Senhor possa, meu Pai, encher eles, que o Senhor possa, meu Pai, falar com eles, que o Senhor possa, meu Pai, repreender todo o mal da vida deles,
pensamento maligno, tudo que não provém de ti, Senhor, porque neste lugar não existe espaço para o diabo, neste lugar não existe espaço para o pecado operar, neste lugar só tem espaço para o teu Espírito, Senhor. Então, meu Pai, trabalha na vida deles, Senhor, encha eles com a tua presença, para que eles possam, meu Pai, como testemunho, Pai, ganhar, meu Pai, outros jovens lá fora, convidar outros jovens para a tua presença, meu Pai, e que eles iam cultuar, meu Pai, com alegria, com vontade, que eles iam, meu Pai, entender que não há nada melhor, meu Pai, a se fazer do que adorar e exaltar o teu nome, e não existe outro lugar melhor a se estar senão a casa do Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, receba eles em tuas mãos, fortifica e abençoa, em nome de Jesus, meu Pai, toma a igreja em tuas mãos, abençoa, ainda mais, meu Pai, esse ministério, abençoa, Pai, ainda mais, meu Pai, o pastor Borges, Senhor, que o Senhor venha para instruir, abençoar, repreender todo mal, e que o Senhor venha dar, meu Pai, sabedoria, entendimento, meu Pai, mais e mais, Senhor, para que ele possa, meu Pai, conduzir o teu povo, em nome do teu Filho amado Jesus, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Glória a Jesus, irmãos. Até breve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus nessa noite.